Vocês já ouviram a frase que pode destruir uma pessoa? Eu ouvi. No dia da minha formatura, quando eu deveria estar radiante de felicidade, meu próprio pai olhou para mim, riu na frente de todos os meus colegas e disse: "Esse diploma não vai te levar a lugar nenhum, Camila." Imaginem a humilhação. Ali, de beca e capelo, com minha mãe chorando de orgulho ao lado, eu senti meu mundo desabar. Mas o que vocês não sabem é que hoje, 8 anos depois, eu tenho algo muito importante para contar sobre aquele dia terrível. Algo que mudou completamente a minha vida e que vai fazer vocês entenderem por que, às vezes, as palavras mais cruéis podem se tornar nossa maior força. Preparem-se, porque essa história vai mexer com vocês tanto quanto mexeu comigo. E garanto, vocês não vão conseguir parar de ouvir até o final. Para vocês entenderem a dimensão do que aconteceu naquele dia, preciso voltar um pouco no tempo e contar como era a minha vida até ali. Meu nome é Camila, e aos 24 anos eu estava me formando em pedagogia numa faculdade particular aqui em Florianópolis. Parece simples, né? Mas por trás desse momento havia 5 anos de uma luta que vocês não fazem ideia. Meu pai, Rogério, sempre foi mecânico, homem trabalhador, isso eu reconheço, mas com uma mentalidade que me sufocava. Para ele, estudo era coisa de rico, e faculdade era perda de tempo. Desde pequena eu ouvia: "Para que estudar tanto? Vai casar, ter filho e ficar em casa mesmo." Cada vez que eu falava sobre meus sonhos de ser professora, ele revirava os olhos e soltava aquele risinho debochado que me cortava por dentro. Minha mãe, Luciana, era o oposto completo. Trabalhava como diarista, acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para limpar a casa dos outros e ainda chegava em casa disposta a me ajudar com os estudos. Ela que pagava minha faculdade com o suor do rosto, ganhando R$ 1.200 por mês e tirando 400 para minha mensalidade. Imaginem o sacrifício. Durante toda a faculdade, meu pai fez questão de me lembrar que eu estava jogando dinheiro fora. Quando eu estudava até tarde, ele desligava o Wi-Fi. Quando eu precisava de material, ele dizia: "Pede para sua mãe, que é ela que acredita nessa bobagem." E o pior, ele fazia questão de contar para os vizinhos que a filha dele estava se achando porque queria ser doutora. Mas sabe o que mais me doía? Era ver minha mãe defendendo meu sonho sozinha, enquanto o homem que deveria me apoiar torcia contra mim. Quantas vezes eu chorei escondida no banheiro, pensando em desistir só para não ver mais aquela decepção no olhar dele. E então chegou o dia da formatura. Eu estava tão feliz, tão orgulhosa. Finalmente ia provar que ele estava errado. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Porque o que aconteceu naquele palco foi muito pior do que qualquer coisa que ele já tinha feito antes. O dia 15 de dezembro de 2016 deveria ter sido o melhor da minha vida. Eu tinha acordado às 6 da manhã, nervosa, mas radiante. Minha mãe tinha feito questão de me levar no salão no dia anterior para arrumar o cabelo, e ela mesma tinha passado a madrugada passando minha roupa por baixo da beca. "Minha filha vai estar a mais bonita de todas", ela repetia com os olhos brilhando. A cerimônia seria às 4 da tarde no ginásio da faculdade. Quando chegamos lá, eu vi várias famílias inteiras, pais, mães, avós, tios, todos orgulhosos. Meu pai tinha vindo meio a contragosto, de braços cruzados, mas pelo menos estava ali. Eu ainda tinha esperança de que, vendo aquele momento, ele finalmente entenderia o valor do que eu tinha conquistado. Quando chamaram meu nome, Camila Ferreira dos Santos, eu subi no palco com o coração disparado. Olhei para a plateia e vi minha mãe chorando de emoção, gravando tudo no celular. Ao lado dela, meu pai, com aquela cara de tédio que eu conhecia tão bem. Mas eu pensei: não importa, eu consegui. Peguei meu diploma, posei para foto e quando desci do palco, corri pro abraço da minha mãe. Ela me apertou tanto que quase não consegui respirar. "Eu sabia que você conseguiria, minha filha. Eu sempre soube." Estava sendo perfeito, até que meu pai abriu a boca. Alguns colegas tinham se aproximado para cumprimentar, e uma amiga minha, a Jéssica, disse bem alto: "Camila, você deve estar tão orgulhosa. Agora é só conseguir uma vaga numa escola boa e começar a carreira." Foi nesse momento que meu pai soltou aquela risada. Não foi uma risadinha discreta, não. Foi uma gargalhada alta, que fez todo mundo olhar. "Esse diploma não vai te levar a lugar nenhum", ele disse, balançando a cabeça. "Professora ganha uma miséria, e ainda tem que aturar moleque mal educado. Podia ter feito um curso técnico, pelo menos ganhava dinheiro de verdade." O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Eu senti meu rosto queimar de vergonha. Minha mãe sussurrou um "Rogério, pelo amor de Deus." Mas o estrago já estava feito. Meus colegas não sabiam onde enfiar a cara. E eu queria que a terra me engolisse.
Naquele momento, segurando meu diploma, eu senti que ele não valia nada. As palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça o resto da noite, e por meses depois. Mas o que eu não sabia era que aquelas palavras cruéis iam se tornar o combustível da maior transformação da minha vida. Os meses que se seguiram à formatura foram os mais difíceis da minha vida. Aquelas palavras do meu pai grudaram na minha mente como uma maldição. Toda vez que eu abria o jornal para procurar emprego, ouvia a voz dele. Esse diploma não vai te levar a lugar nenhum. E o pior é que a realidade parecia confirmar o que ele tinha dito. Mandei currículo para mais de 30 escolas em Florianópolis e região. Públicas, particulares, até escolinhas pequenas de bairro. As respostas eram sempre as mesmas. Não temos vagas no momento. Ou, vamos guardar seu currículo para futuras oportunidades. Futuras oportunidades que nunca chegavam. Enquanto isso, em casa, meu pai fazia questão de esfregar na minha cara cada não que eu recebia. Tá vendo? Eu não falei? Gastou o dinheiro da sua mãe à toa. E sempre terminava com aquele sorriso de quem estava certo desde o início. Minha mãe tentava me consolar, mas eu via que até ela estava começando a se preocupar. Depois de 4 meses procurando, consegui um trabalho como babá da filha de uma família no centro da cidade. R$ 800 por mês para cuidar de uma menina de 6 anos das 7 da manhã às 6 da tarde. Não era o que eu tinha sonhado, mas era dinheiro. Pelo menos eu não dependia mais dos meus pais. Mas vocês não imaginam como doía ouvir meu pai contar para os vizinhos. A Camila se formou em pedagogia e tá trabalhando de babá. Eu sempre disse que faculdade era furada. Ele falava isso na minha frente, como se eu não existisse. Como se meus sentimentos não importassem. Teve uma noite que eu cheguei em casa depois de um dia exaustivo. A menina tinha feito birra o dia inteiro, e encontrei meu pai assistindo TV na sala. Ele olhou para mim e disse: "E aí, professora, como foi o dia na escola?" Com aquele tom debochado. Naquela hora, eu senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Foi quando eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Olhei bem nos olhos dele e disse: "Pai, o senhor pode rir agora, mas eu vou provar que está errado. E quando isso acontecer, o senhor vai se lembrar de cada palavra que disse." Ele riu mais ainda, mas eu vi algo diferente no olhar dele. Talvez surpresa, talvez até um pouquinho de respeito. Naquela noite, eu fiz uma promessa para mim mesma. Não importava quanto tempo levasse, eu ia mostrar para o meu pai e para o mundo que aquele diploma valia muito mais do que ele imaginava. Eu só não sabia que a oportunidade da minha vida estava chegando de uma forma que eu jamais esperaria. Depois de 8 meses trabalhando como babá, eu estava quase desistindo. A rotina era desgastante, o salário mal pagava minhas contas, e as palavras do meu pai ecoavam cada vez mais alto na minha cabeça. Até que um dia, em agosto de 2017, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era da Secretaria de Educação de Joinville. Uma professora tinha entrado de licença médica de última hora, e eles precisavam urgentemente de alguém para assumir uma turma de 3º ano. "É só por 3 meses", a coordenadora explicou. "O salário é de R$ 1.400, você toparia?" Eu nem acreditei. Finalmente ia trabalhar na minha área. Quando contei em casa, minha mãe chorou de alegria. Meu pai apenas resmungou. 3 meses, depois volta para o desemprego. Mas eu não me importei. Pela primeira vez em quase um ano, eu sentia que estava no caminho certo. A Escola Municipal Professora Helena Cardoso ficava num bairro simples de Joinville. No primeiro dia, eu estava nervosa, mas determinada. A diretora, Dona Vera, me apresentou a turma. 22 alunos, a maioria de famílias trabalhadoras. "Professora Camila vai ficar com vocês por um tempinho", ela disse. Os olhinhos curiosos me encaravam, e eu senti uma energia que nunca tinha sentido antes. Mas foi conhecendo João Pedro que tudo mudou. Ele tinha 8 anos, era repetente, e todos diziam que ele tinha problemas de aprendizagem. Sentava sempre no fundo da sala, quieto, olhando pela janela. Os outros professores já tinham desistido dele. "Esse menino não aprende mesmo", ouvi uma colega comentar. "A família não liga, ele vai reprovar de novo." Algo dentro de mim se revoltou. Talvez fosse porque eu também tinha sido subestimada, mas eu não conseguia aceitar que uma criança de 8 anos fosse rotulada como sem jeito. Comecei a observar o João Pedro mais de perto. Descobri que ele era fascinado por carros. Sabia de cor todas as marcas e modelos. Era aí que seus olhos brilhavam. Então eu tive uma ideia. Comecei a usar carros nas minhas aulas de matemática. Se um carro anda 60 km por hora, quanto ele anda em 2 horas? João Pedro foi o primeiro a levantar a mão. Usei histórias de corridas para ensinar português. Em 2 semanas, ele estava participando ativamente das aulas. A transformação foi incrível. Não só do João Pedro, mas minha também.
Eu descobri que tinha um dom que nem sabia que existia. Conseguia enxergar o potencial em cada criança, mesmo quando todos já tinham desistido. Era como se eu entendesse a dor de ser subestimada. No final dos 3 meses, João Pedro estava lendo fluentemente e resolvendo problemas de matemática que antes pareciam impossíveis. A diretora ficou impressionada. Camila, você fez em 3 meses o que ninguém conseguiu em 2 anos. E então ela fez uma proposta que eu jamais esperava. Que tal ficar permanentemente? Temos uma vaga efetiva surgindo. Naquele momento, olhando para os meus alunos, eu soube que tinha encontrado meu lugar no mundo. Mas isso era só o começo de uma jornada que me levaria muito mais longe do que eu jamais sonhei. Aceitar a vaga efetiva foi a melhor decisão da minha vida. Nos 2 anos seguintes, eu me dediquei como nunca. Chegava na escola às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Fins de semana eram para estudar, fazer cursos online, ler sobre metodologias inovadoras. Eu estava obcecada em me tornar a melhor professora possível. Minha fama começou a se espalhar pela escola. Pais pediam especificamente para seus filhos ficarem na minha turma. Crianças que outros professores consideravam casos perdidos floresciam comigo. Eu tinha desenvolvido um método próprio, identificar a paixão de cada aluno e usar isso como ponte para o aprendizado. Funcionava como mágica. Em 2019, a diretora Vera me chamou para uma conversa que mudaria tudo. Camila, você já pensou em fazer uma especialização? A prefeitura está oferecendo bolsas para professores se especializarem em educação inclusiva. Eu nem pensei 2 vezes. Me inscrevi no curso de pós-graduação na UDESC e, pasmem, tirei a maior nota da turma. Foi durante a especialização que conheci a professora doutora Márcia, que se tornou minha mentora. Ela viu potencial em mim que eu nem sabia que tinha. Você tem um olhar diferenciado, Camila. Já pensou em seguir carreira acadêmica? Comecei a escrever artigos sobre educação inclusiva, participar de congressos, dar palestras. Em 2020, mesmo com a pandemia, eu não parei. Criei um projeto de ensino remoto que virou referência na região. Gravava videoaulas personalizadas, fazia visitas domiciliares para os alunos sem internet. Inventei jogos educativos que funcionavam pelo WhatsApp. O projeto foi tão bem sucedido que a Secretaria de Educação me convidou para coordenar a implementação em todas as escolas do município. Aos 28 anos, eu era coordenadora pedagógica. Salário, R$ 4.500. Lembro que quando contei em casa, minha mãe não acreditou. Meu pai, bem, ele apenas resmungou algo sobre sorte de principiante, mas eu vi no olhar dele uma pontinha de surpresa. Em 2021, a diretora Vera se aposentou e, por unanimidade do conselho escolar, eu fui escolhida para assumir a direção. Aos 29 anos, eu era a diretora mais jovem da rede municipal. Transformei aquela escola numa referência. Criamos horta comunitária, laboratório de informática, biblioteca interativa. Os índices de aprovação subiram 40%. Mas o que realmente mudou minha vida foi uma ligação que recebi em março de 2022. Era do gabinete do prefeito. Professora Camila, o senhor prefeito gostaria de conversar com a senhora sobre um convite especial. Meu coração disparou. Seria possível que... Na reunião, o prefeito foi direto ao ponto. Camila, queremos você como nossa nova secretária de educação. Você revolucionou uma escola, agora queremos que revolucione toda a rede municipal. O salário? R$ 18.000 mensais. Eu quase desmaiei. Aos 30 anos, eu era secretária de educação de Joinville. A menina que o pai disse que o diploma não levaria a lugar nenhum estava comandando a educação de uma cidade inteira. Mas o melhor ainda estava por vir. E meu pai ainda não sabia de nada disso. Durante todo esse tempo, eu mantive minha vida profissional em segredo da minha família. Parece estranho, né? Mas eu tinha meus motivos. Queria que a revelação fosse no momento certo, da forma certa. Meu pai continuava com os comentários ácidos sempre que nos encontrávamos. E aí, professora? Ainda brincando de dar aula? Eu apenas sorria e mudava de assunto. Em setembro de 2022, aconteceu algo que tornou tudo ainda mais especial. Recebi uma ligação da Secretaria de Estado da Educação. Professora Camila, é uma honra informar que a senhora foi selecionada para receber a Medalha de Honra ao Mérito Educacional de Santa Catarina. Eu não conseguia acreditar. Era o maior reconhecimento que um educador poderia receber no estado. Foi então que decidi. Era hora de contar tudo para o meu pai. Mas não de qualquer jeito. Organizei um jantar especial em casa no domingo seguinte. Disse para minha mãe que tinha uma surpresa para a família. Ela ficou curiosa, mas não insistiu. Meu pai veio meio contrariado, como sempre. Preparei tudo nos mínimos detalhes.
mesa posta com a louça boa da minha mãe, comida que eu sabia que ele gostava. Quando chegou a hora da sobremesa, eu me levantei e disse: Pai, mãe, eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Minha mãe sorriu expectante. Meu pai suspirou, provavelmente pensando que eu ia anunciar um namoro ou algo assim. Primeiro, eu comecei. Eu não sou mais professora há 2 anos. O rosto do meu pai se iluminou com aquele sorriso de: Eu sabia. Eu sabia que você ia desistir dessa palhaçada. Ele disse. E agora? Vai fazer o quê? Agora eu sou secretária municipal de educação de Joinville, eu respondi calmamente. O silêncio que se fez foi ensurdecedor. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai ficou com a boca aberta sem acreditar. Meu salário é de R$18 mil por mês, continuei. E semana que vem eu vou receber a medalha de honra ao mérito educacional do estado de Santa Catarina. Mostrei a carta oficial, as fotos da posse, os jornais que noticiaram minha nomeação. Minha mãe começou a chorar, mas dessa vez de orgulho e surpresa. Meu pai ficou em silêncio por longos minutos, olhando os documentos como se fossem de outro planeta. Como isso aconteceu? Ele finalmente perguntou com a voz embargada. Aquele diploma que o senhor disse que não ia me levar a lugar nenhum. Eu respondi. Me levou mais longe do que o senhor jamais imaginou. O constrangimento no ar era palpável. Meu pai, pela primeira vez na vida, não tinha resposta. Ele que sempre teve uma opinião sobre tudo, que sempre soube de tudo, estava ali, pequeno, diante da filha que ele tinha humilhado publicamente 6 anos antes. Mas o que eu disse em seguida foi o que realmente mudou tudo entre nós. E vocês não vão acreditar no que saiu da minha boca naquele momento. O silêncio na sala estava pesado. Meu pai olhava para a mesa, claramente sem saber o que dizer. Minha mãe chorava baixinho, ainda processando tudo. Eu podia sentir que ele estava esperando o momento da minha vingança, das palavras duras que ele merecia ouvir. Afinal, eu tinha todos os motivos do mundo para humilhá-lo como ele me humilhou. Mas sabe o que aconteceu? Olhando para aquele homem quebrado na minha frente, eu senti algo completamente inesperado. Gratidão. Sim, vocês ouviram certo. Gratidão. Pai, eu disse me sentando ao lado dele, eu preciso te agradecer. Ele levantou os olhos confuso. Agradecer? Filha, eu fui terrível com você. Disse coisas horríveis. A voz dele estava tremendo. E foi exatamente por isso que eu cheguei onde cheguei. Eu continuei. Sabe por quê, pai? Porque quando você disse na minha formatura que aquele diploma não ia me levar a lugar nenhum, você plantou uma semente de determinação em mim que eu nem sabia que existia. Peguei na mão dele que estava gelada. Cada vez que eu quis desistir, eu lembrava das suas palavras. Cada não que recebi, cada porta que se fechou, eu pensava, eu vou provar que ele está errado. Você se tornou minha maior motivação sem nem saber. Meu pai começou a chorar. Um homem de 58 anos que eu nunca tinha visto derramar uma lágrima, estava ali, chorando como uma criança. Camila, eu estava com medo, ele sussurrou. Medo de que você se machucasse, de que o mundo te decepcionasse como me decepcionou. Eu nunca tive oportunidades, nunca acreditei que elas existiam pra gente. Eu sei, pai, e por isso que eu vou dedicar minha medalha ao Senhor. Ele me olhou incrédulo. Porque às vezes precisamos de alguém que não acredite em nós para descobrirmos do que somos realmente capazes. O Senhor me deu o maior presente da minha vida, a necessidade de provar meu valor. Naquele momento, meu pai me abraçou como nunca tinha me abraçado antes. E eu entendi uma coisa fundamental. A raiva destrói, mas o perdão liberta. Eu podia ter usado meu sucesso para esmagar meu pai, mas escolhi usá-lo para nos curar. Hoje, 3 anos depois, meu pai é meu maior fã. Ele conta para todo mundo com orgulho que a filha dele é secretária de educação. E sabe o que mais? Ele voltou a estudar. Aos 61 anos, está terminando o ensino médio que abandonou na juventude. Às vezes, as palavras mais cruéis que ouvimos são exatamente o combustível que precisamos para voar mais alto do que jamais sonhamos. Meu diploma não só me levou a algum lugar, ele me levou muito além do que qualquer um de nós imaginava ser possível.